Conta um Conto apresenta, de Howard Phillips Lovecraft, A Transição de Juan Romero. Dos eventos que ocorreram na mina Norton a 18 e 19 de outubro de 1894, eu não tenho o que falar. Um senso de dever à ciência é tudo que me impede de recordar, nos últimos dias de minha vida, cenas e acontecimentos cotados de um terror duplamente agudo, porque não consigo defini-lo totalmente. Mas acho que antes de morrer eu devo contar o que sei e direi sobre a transição de Juan Romero. Meu nome e origem não precisam ser relatados à prosperidade. Na verdade, eu creio que seja melhor assim, porque quando um homem migra subitamente para os Estados Unidos ou para as colônias, seu passado fica para trás. Além do que, o que antes era agora não é nem um pouco relevante à minha narrativa, salvo talvez o fato de que, durante a minha estada na Índia, eu me senti mais em casa entre professores nativos de barbas brancas do que entre meus irmãos oficiais. Eu não havia mergulhado nem um pouco nos estranhos costumes orientais quando atingido pelas calamidades que me levaram à nova vida no vasto oeste americano. Uma vida onde achei bom aceitar um nome meu atual, o nome que eu uso hoje, bastante comum e sem significado. No verão e no outono de 1894, habitei as vastidões desérticas das montanhas dos cactos, empregado como operário comum na famosa mina Norton, cuja descoberta por um velho prospector alguns anos atrás havia transformado a região ao redor de uma vastidão quase desolada para um caldeirão borbulhante com vida sórdida. Uma caverna de ouro que jazia profundamente abaixo de um lago na montanha havia enriquecido seu venerável descobridor além de seus maiores sonhos, e agora formava o leito de extensas operações de escavação da parte da corporação a qual havia sido finalmente vendida. Grutas adicionais haviam sido descobertas, e o chamado do metal amarelo era por demais grande, de forma que um poderoso e heterogêneo exército de mineiros labutava dia e noite nas numerosas passagens e escavações da rocha. O superintendente, um certo senhor Arthur, frequentemente discutia a singularidade das formações geológicas locais. Especulava sobre a extensão provável da cadeia de cavernas e estimava o futuro da titânica empresa de escavação. Considerava que as cavidades auríferas eram resultado da ação da água e acreditava que em breve abririam a última delas. Não se passou muito tempo depois de minha chegada em emprego que Juan Romero chegou à mina Norton, pertencente a um largo grupo de mexicanos irrequietos atraídos do país vizinho. Ele primeiramente atraiu a atenção somente devido aos seus traços, que, embora fossem claramente indígenas, eram ainda assim notáveis, devido à sua cor mais clara e com formação refinada, sendo vastamente diferente daqueles dos operários ou dos piutes da localidade. É curioso o fato de que, embora ele diferisse tanto da massa de índios de tribos ou hispanicizados, Romero não dava a menor impressão de ter o sangue caucasiano. Não era o conquistador de Castela nem o pioneiro americano, mas o antigo e nobre asteca, que a imaginação chamou à vista quando o silente peão se esguia no começo da manhã e olhava com fascinação o sol se levantar sobre as colinas a leste, enquanto esticando seus braços ao redor, como se na atuação de algum rito cuja natureza ele próprio não compreendia. Mas, a não ser por seu rosto, Romero não tinha qualquer sugestão de nobreza. Ignorante e sujo, foi encontrado quando criança numa cabana nas montanhas, o único sobrevivente de uma epidemia que passara deixando morte em seu rastro. Próximo à cabana, ao lado de uma fissura bem comum, jaziam 2 esqueletos, recentemente bicados por abutres e presumivelmente formando os restos de seus pais. Ninguém se lembrava de sua identidade, e logo
foram esquecidos pela maioria, mas, na verdade, a destruição da cabana de adobe e o fechamento da fissura na rocha por uma subsequente avalanche havia ajudado a apagar até mesmo a cena da lembrança. Criado por um ladrão de gado mexicano que lhe dera o seu nome, Juan diferia pouco de seus companheiros. A ligação que Romero manifestou comigo começou indubitavelmente através do belo e antigo anel hindu que eu usava quando não trabalhava. De sua natureza e de como chegou ao meu poder eu nada posso dizer. Era meu último laço com um capítulo da minha vida para sempre encerrado, e eu o tinha em alto valor, o meu anel. Logo observei que o mexicano de olhar estranho também estava interessado. Olhava-o com uma expressão que bania todas as suspeitas de uma simples ganância. Era mais do que isso. Seus hieróglifos estranhos pareciam ativar alguma fraca recordação em sua mente, completamente não educada, porém ativa, embora ele não pudesse ter visto a coisa parecida antes. Poucas semanas depois da sua chegada, Romero era para mim como um serviçal fiel. Isto, independente do fato de que eu não era mais que um mineiro comum. Nossa conversa era necessariamente limitada. Ele só sabia algumas palavras de inglês, ao passo que descobri que meu espanhol occiniano era um tanto diferente dos patóis dos peões da Nova Espanha. O evento que eu estou para relatar não foi precedido por longas premonições. Embora o homem Romero tivesse me interessado, e embora o meu anel o tivesse afetado de forma peculiar, eu acho que nenhum de nós tinha qualquer expectativa do que estava para acontecer quando houve a grande explosão. Considerações geológicas haviam ditado uma extensão da minha diretamente abaixo da parte mais profunda da área subterrânea. E a crença do superintendente de que apenas rocha sólida seria encontrada deu lugar à instalação de uma prodigiosa carga de dinamite. Com esse trabalho, Romero e eu não estávamos ligados, pelo que nosso primeiro conhecimento de condições extraordinárias veio de outras pessoas. A carga, talvez mais forte do que previamente estimada, havia parecido sacudir toda a montanha. Janelas de barracos na encosta externa foram estilhaçadas pelo choque, enquanto mineiros perto das passagens mais próximas foram derrubados. O Lago Joia, que jazia sobre o cenário da ação, encapelou-se como numa tempestade. Numa investigação posterior, verificou-se que havia um novo abismo, que jazia indefinidamente sobre o local da explosão. Um abismo tão monstruoso que nenhuma linha de mão poderia chegar ao seu fundo, e nenhuma lâmpada conseguiria iluminá-lo. Ficamos estupefatos. Os escavadores tiveram uma conferência com o superintendente, que ordenou grandes extensões de corda a serem levadas ao poço e divididas e baixadas sem cessar, até que se descobrisse um fundo. Pouco depois, os trabalhadores de rosto pálido comunicaram o seu fracasso ao superintendente. Firmemente, porém com respeito, eles afirmaram sua recusa em revisitar o abismo, ou realmente a trabalhar mais na mina até que ela pudesse ser selada. Alguma coisa além de sua experiência os estava evidentemente confrontando, pois até onde podiam dizer, o éter abaixo deles era infinito. O superintendente não os reprovou. Ao invés disso, ponderou bastante e fez planos para o dia seguinte. O turno da noite não foi até lá aquela noite. Às 2 da manhã, um coiote solitário na montanha começou a uivar, desgostoso. De algum lugar dentro das obras, um cachorro latiu em resposta ao coiote. Ou a outra coisa. Uma tempestade estava se formando ao redor dos picos da cordilheira, e nuvens de formas estranhas se acumulavam horrivelmente ao redor do trecho borrado de luz, uma luz celestial que marcava as tentativas de uma luta coriácea de brilhar através das muitas camadas de vapores de estratos cirros. Era a voz de Romero, que vinha da cabana acima, que me acordou.
Uma voz excitada e tensa, que alguma vaga expectativa que eu não podia compreender. Madre de Deus, é sonido, esse sonido. Oiga usted, e usted, oye, senhor, esse som. Eu o escutei perguntando-me o que ele queria dizer. O coiote, o cão, a tempestade, era tudo audível. A última agora ganhando ascendência à medida que o vento gritava mais e mais freneticamente. Relâmpagos se faziam visíveis através das janelas da casa. Questionei o mexicano nervoso, repetindo os sons que eu vira. Era coiote? Era perro? Era vento? Mas Romero não respondia. E então começou a sussurrar amedrontado. El ritmo, senhor. El ritmo de la tierra. Aquela pulsação do solo. El ritmo. E agora eu também ouvia. Eu ouvia e tremia e sem saber por quê. Muito, muito abaixo de mim havia um som. Um ritmo. Bem como o peão havia dito que, embora excessivamente fácil, ainda assim dominava até mesmo o cão, o coiote e a tempestade que se aproximava. Procurar descrevê-lo era inútil, pois era de tal que não possibilitava a descrição. Talvez fosse como o pulsar das máquinas de um grande cruzador marítimo, como os que se sente nos convés, mas não era mecânico, não tão despido do elemento da vida e da consciência. De todas as suas qualidades, a que mais me impressionou foi a distância da Terra. À minha mente acorreram fragmentos de Joseph Grenville, que Poe citou com tremendo efeito. A vastidão, a profundidade e a incompreensibilidade de suas obras, que contém em si um abismo mais profundo que o poço do Demócrito. Subitamente Romero pulou de sua cama, parando por um instante à minha frente para olhar o estranho anel da minha mão, que brilhava estranhamente a cada clarão do relâmpago. E depois ficou olhando muito para a direção do pulso da mina, a entrada. Eu também me levantei e ambos ficamos inertes por um momento, forçando os ouvidos num ritmo único, que parecia cada vez mais assumir a qualidade vital. E então, sem volição aparente, começamos a nos mover na direção da porta, cujo ranger nas dobradiças trazia uma confortável sugestão de realidade terrena. O clamor nas profundezas, pois tal coisa de som parecia ser, crescia em volume e em distinção, e nos sentimos irresistivelmente atraídos à tempestade, e daí até a bocarra escura do poço. Não encontramos nenhuma criatura viva, pois os homens do turno da noite haviam sido liberados do trabalho e estavam indubitavelmente no povoado de Ravina Seca, derramando rumores sinistros nos ouvidos de algum garçom sonolento. Da cabine do vigia, no entanto, brilhava um pequeno quadrado de luz amarela, como o olho de um guardião. Perguntei-me palidamente como o som rítmico havia afetado o vigia, mas Romero movia-se com mais presteza agora, e eu o segui, sem parar. Ao descermos o poço, o som abaixo tornou-se definitivamente claro. Era para mim tão terrível quanto uma espécie de cerimônia oriental, com bater de tambores e cânticos de muitas vozes. Eu estive, como vocês sabem, muito tempo na Índia. Romero e eu nos movemos sem hesitação física por pontes descendo escadas, sempre na direção da coisa que nos atraía, mas também sempre com um penoso medo e relutância desesperadoras. E num momento eu imaginei ter enlouquecido. Foi quando, ao perguntar como nosso caminho era iluminado na ausência de lampião ou vela, percebi que o antigo anel em meu dedo brilhava, com assustadora radiância, difundindo um lustro pálido através do ar úmido e pesado ao redor. Foi sem aviso que Romero, após descer aos tropeções uma das antigas escadas, disparou a correr e me deixou sozinho.
Algumas novas e frenéticas notas nos tambores e cânticos, perceptíveis apenas levemente para mim, havia agido sobre ele de forma assombrosa. E com um grito selvagem ele correu sem auxílio na direção da caverna. Eu ouvi seus gritos esganiçados se repetirem à minha frente, enquanto ele tropeçava desajeitadamente ao longo das mudanças de nível e zanzava enlouquecido pelas escadas. E amedrontado como estava, eu ainda retinha o suficiente de minha percepção para notar que sua fala, quando articulada, não era de qualquer espécie conhecida para mim. Polissílabos duros também, porém impressionantes, haviam substituído a costumeira mistura de espanhol ruim e inglês pior ainda, e destes, somente o frequentemente repetido grito: Uitzilo Poptili, Uitzilo Poptili, parecia um pouco familiar. Mais tarde eu definitivamente coloquei esta palavra nas obras de um grande historiador, e tremi quando a associação me ocorreu. O clímax daquela noite aterradora foi composto, mas muito breve, começando justamente quando alcancei a última caverna da jornada. Fora da escuridão, imediatamente adiante explodiu um grito final do mexicano, que foi seguido de um tamanho coro de sons insólitos, que eu jamais poderia ouvir novamente e sobreviver. Naquele momento, pareceu-me como se todos os terrores e monstruosidades ocultas da Terra tivessem se tornado articulados num esforço para destruir a raça humana. Simultaneamente a luz do meu anel se extinguiu, e vi uma nova luz brilhando de um espaço mais abaixo, porém a poucas jardas à minha frente. Eu havia chegado ao abismo, que estava agora brilhando rubramente, e que tinha evidentemente engolido o desafortunado Romero. Avançando, olhei a borda daquele abismo que nenhuma corda pôde descobrir o fundo, e que agora estava num pandemônio de chamas que piscavam e provocavam rugidos odiosos. Primeiramente não vi nada senão um leve brilho de luminosidade, mas então formas, todas infinitamente distantes, começaram a se destacar da confusão. E eu vi. Era Juan Romero. Mas Deus, eu não ouso contar-lhes o que vi. Alguma força do céu, vindo em meu auxílio, obliterou tanto as visões quanto os sons em tamanho ruído que pode ser ouvido quando dois universos colidem no espaço. O caos tomou conta de tudo, e conheci a paz do esquecimento. Mal sei como continuar, já que condições tão singulares estão envolvidas. Mas falei o melhor possível, nem sequer tentando diferenciar entre o real e o aparente. Quando despertei, estava a salvo em minha cabana, e o brilho vermelho da aurora era visível pela janela. Alguma distância, o corpo sem vida de Juan Romero jazia sobre uma mesa, cercado por um grupo de homens, incluindo o médico do acampamento. Os homens discutiam a estranha morte do mexicano enquanto jazia dormindo. Uma morte aparentemente conectada, de alguma forma, com o terrível raio que havia atingido e sacudido a montanha. Não era evidente nenhuma causa direta, e uma autópsia não foi capaz de revelar qualquer motivo pelo qual Romero não devesse continuar vivo. Fragmentos de conversa indicavam, além de dúvida, que nem Romero nem eu havíamos deixado a cabana durante a noite, que nenhum de nós esteve acordado durante a apavorante tempestade que passara sobre a cordilheira. Aquela tempestade, disseram homens que se aventuraram pela mina dentro, havia causado extenso desmoronamento e havia encerrado completamente o profundo abismo que criara tanta apreensão no dia anterior. Quando perguntei ao vigia que sons ele ouvira antes do poderoso estrondo do trovão, ele mencionou um coiote, um cachorro e o desdenhoso vento da montanha. E nada mais.
nem tampouco duvido da sua palavra. Sobre a retomada do trabalho, o superintendente Arthur convocara alguns homens especialmente dependentes para fazer algumas investigações em volta do ponto onde o abismo havia aparecido. Embora pouco ansiosos, obedeceram e cavou-se um buraco profundo. Os resultados foram muito curiosos. O teto do vácuo, visto quando aberto, não era de qualquer maneira fundo, mas agora as perfurações dos investigadores encontravam o que parecia ser uma extensão ilimitada de rocha sólida. Descobrindo nada mais, nem mesmo ouro, o superintendente abandonou suas tentativas. Mas um olhar perplexo ocasionalmente passa por seu ombro quando senta-se pensativo à sua mesa. Uma outra coisa curiosa. Pouco depois de acordar naquela manhã após a tempestade, reparei a incrível ausência do meu anel hindu no meu dedo. Eu o prezava muito, mas, no entanto, senti uma sensação de alívio pelo seu desaparecimento. Se algum dos meus companheiros de mina o tivessem apanhado, deve ter sido muito esperto em dispor dele, pois, apesar de anúncios e uma busca da polícia, o anel nunca mais foi visto. De algum modo, duvido que tenha sido roubado por mãos mortais, pois muitas coisas estranhas me foram ensinadas na Índia. Minha opinião de toda a minha experiência varia de tempo em tempo. À luz clara do dia e na maior parte das estações, sou capaz de achar que a maior parte daquilo tudo não passou de um sonho. Mas às vezes, no outono, às 2 da manhã, quando os ventos e os animais uivam inquietos, surge de inconcebíveis profundezas uma maldita sugestão de um pulsar ritmado. E sinto que a transição de Juan Romero foi realmente terrível. Dia 16 de setembro de 1919. Fim do conto. Muito bem, sejam bem-vindos. Esse aí é um continho aí dos básicos aí do Lovecraft. Eu gostei também. Muito parecido com o depoimento do Randolph Carter, né? Que eles vão lá no cemitério e tal, que é o amigo que está contando o que aconteceu com ele, né? Da mesma forma que o Randolph Carter entra na tumba, o Juan Romero entra na mina de extração, né? Bom, eu achei interessante. O que vocês acharam? Deixa aí um like, se inscreve no canal, comenta, faz o que você quiser, meu amigo. Um abraço.